Olá, muito bom dia. Hoje é dia da gente tomar um cafezinho juntos aqui nessa live que ela é resultado de muitas dúvidas e preocupações de pacientes e de algumas orientações que a gente vê sendo transmitidas aqui no Instagram muitas vezes, e aí as pacientes começam a me encaminhar essas dúvidas. E aí, assim, eu achei que o melhor é a gente chamar quem entende, né? Chamar uma médica super renomada e conceituada, que é a Sara, médica infectologista, para a gente conseguir esclarecer essas dúvidas, tá? São dúvidas realmente que a gente precisa ter uma atenção, são orientações que elas se desencontram muitas vezes entre os profissionais, né? Às vezes o obstetra libera uma coisa, nutri libera diferente. Então, o objetivo é que a gente possa cada vez mais unificar essas informações, alinhar essas orientações para que a mulher realmente se sinta segura e que, de fato, a gente consiga evitar a toxoplasmose da melhor forma possível, tá? Eu vou ver se eu consigo já convidar a Sara aqui para a live, tá? Deixa eu colocar ela. Ver como é que ela aceita. Ela me falou quase agora que estava num telefonema com um idoso que ela atende, mas que assim que ela terminasse, ela iria conseguir entrar, tá? Então, o que é que a gente vai conversar hoje? Algumas das temáticas. Sushi, pode ou não pode? Ou ainda, qual é o cuidado que a gente precisa ter com o consumo das carnes? E o consumo de frutas e verduras, como é que fica durante a gestação? Quais são os cuidados também mais específicos para esses alimentos que merecem essa atenção, tá? Então, deixa eu ver aqui. Já consegui entrar. Deixa ela dar um ok aqui para a gente começar, tá, gente? Fazer o convite. Tô vendo aqui que Bela já está. Engraçado que a caixinha de pergunta que eu coloquei, aí algumas pessoas disseram: pelo amor de Deus, inocente sushi. Uma guerra, né? Essas informações contrárias, essas orientações que a gente vai recebendo ao longo do período gestacional. E já é uma fase de tanta vulnerabilidade. E a mulher está tão preocupada com tantos detalhes em relação ao seu desenvolvimento, né? Bom dia, Bela. Que aí a gente realmente precisa dessa atenção. Acho que agora a Sarinha entrou. Vou colocar. Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Minha vizinha, né? Antes de tudo. Bom dia, Renata. Desculpa o atraso. Não, que é isso. E aí eu estava aqui explicando, Sarinha, que assim, são muitas informações e às vezes a orientação do nutricionista que está atendendo a gestante diverge da orientação do obstetra. E aí Sim, fica aquelas informações, né, que são desencontradas e a paciente fica insegura. O que é que eu tenho que perfeito. seguir? Como é que deve ser esses cuidados, tá? E aí, já apresentando você mais uma vez, Sara aceitou o convite de conversar com a gente. Sara é médica infectologista, renomadíssima, E né? Nossa vizinha da referência queridíssima, estadual. competentíssima Renata Moura, mãe de Pedrinho, esposa de Ícaro. Então vamos lá, vamos conversar. Eu fiz um roteirinho para a gente Sim, ir se segui. familiarizando, tá? Primeiro, de uma forma bem leiga, eu queria que você dissesse, Sara, o que é a toxoplasmose e por que Perfeito. que a gente fala tanto da toxoplasmose na gestação? Na gestação, perfeito. Então, é uma temática bem importante, Renata, e agradeço esse espaço, né? Porque você tem um alcance muito grande, não só no público que já está na amamentação, mas as mulheres que se preparam. E muitas vezes eu me deparo em consultório com o desconhecimento, inclusive, do que é toxoplasmose. E a gente acha que todo mundo sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Então, toxoplasmose é uma doença por protozoário. Protozoário não é vírus, não é bactéria, não é fungo.
é mais um bicho, que a gente chama de micro-organismo, que tem características, de certa forma, que causa doença tão grave quanto bactérias, tão grave quanto fungos e vírus. Por exemplo, eu vou citar malária, que é uma doença também por protozoário e que leva à morte, é a infecção mais comum do mundo. E a toxoplasmose, para nós que não estamos em gestação, adultos, crianças, idosos, ela pode não trazer nenhum risco. Mas, no cenário da gestação, e dependendo do órgão que o bichinho se aloje, pode causar desde cegueira, né, vamos dizer, num jovem, enfim, a uma miocardite, que é a infecção do coração e tal. E no cenário da gestante, quando essa mulher desconhece se já teve contato e durante a gestação ela infelizmente adquire, o bichinho, o protozoário, vai assim, logo de cara pela placenta e afeta o embrião ou já o feto mais desenvolvido. Então, quanto mais precoce, mais inicialmente a infecção, pior o cenário para as malformações que esse protozoário causa. Então, é uma doença de transmissão da mãe para o bebê e que causa malformação e que, se não for visto isso durante o pré-natal, podem ser irreversíveis e pode levar até a morte do bebê. Perfeito. E por isso que a gente faz, né, aquele exame, né? A gente faz os exames sorológicos e o especial, né? Não sei se é a recomendação que você também orienta, mas que eu vejo que é feita pelos obstetras, é que se faça a cada trimestre, né? Repita esses exames a cada trimestre, justamente para identificar se houve em algum momento. Então, não é só fazer também no primeiro trimestre as sorologias para ver se a mãe adquiriu ou já tem imunidade, digamos assim. Tá? Mas também fazer isso ao longo dos trimestres, não é isso? Você falou num ponto que eu discordo bastante dos guidelines. É? Por que, Renata? Conte. Porque como a infecção é um ponto polêmico, que a gente da infectologia, quando faz o acompanhamento da gestante, tem um roteiro de Sim, rastreio, de investigação um pouquinho diferente da Febrasco. Por quê? E assim, é uma crítica de especialista. Como eu falei agora há pouco, o bichinho, quando a gente come a carne ou o alimento contaminado, ele rapidamente passa para o sangue da mãe, dando doença ou não, e ela sendo sim. uma adulta, ela na maioria das vezes não vai ter nada, e aí o Não vai ter bebê logo é sintomas, né? infestado. Como o bebê é Não vai logo ter sintomas. infestado, se eu faço no primeiro trimestre e eu só repito no segundo trimestre, depois no terceiro, eu passei aí 3 meses com um Sim, bichinho que logo passa. Não é uma coisa que fica num período de incubação que eu posso esperar 90 dias. Então, quando eu faço o pré-natal da infectologia numa mulher que não foi exposta à toxoplasmose, eu repito mensalmente. Isso é conduta de especialista. Então, perfeito. assim, existe. Eu Desconheci. não Olha estou que aqui para interessante. causar pânico, nem nenhuma discórdia entre as especialidades, mas é Sim, entendendo a nuance da exposição. 3 meses é muito tempo de exposição para uma. Ainda que a gente oriente a alimentação. Mas eu acho a gestação um momento tão único, sabe, Renata? E ela sim. tem começo, meio e fim. Por que não ter esse cuidado, sabendo eu que o bichinho, se ela pegar hoje, dali a 2, 3 dias, em poucos dias, o feto já vai estar exposto. Então, se ela só volta daqui a 90, então assim, eu discordo da Sim. realização apenas trimestral. Isso serve também para outras condições, mas a gente aqui na live vai falar só de toxoplasmose. A Bela está dando aqui uma informação. Acho que o protocolo da HC ainda recomenda mensal mesmo, sabe? Isso. Que O bom. pessoal da infectopediatria no Hospital das Clínicas é bem rigoroso, porque assim, a gestação é só aquele momento. Não faz sentido, né, a gente Não, correr esse não. risco. Eu costumo dizer assim, até em sala de aula, sabe, Renata? O profissional que se baseia em guidelines, em protocolos, em diretrizes, ele precisa indagar aquilo. Sim, Não de uma maneira assim desrespeitosa, não, mas entender que aquilo dali é um norte, é um direcionamento. Veja, os guidelines muitas vezes são feitos até por profissionais não médicos. E tá tudo certo, porque a gente tem um Brasil enorme, muitos PSFs que têm ausência de médico. Então, assim, é uma coisa muito macro. Mas diante de situações específicas, uma mulher que não tem citomegalovírus, uma mulher que não tem toxoplasmose,
antes da gestação, a gente precisa considerar isso mensal, com certeza. Perfeito. Do que é melhor a gente prevenir, né, com a sorologia, identificar logo, do que esperar, não, volta daqui a 3 meses. Muitas vezes ela abandona o segmento, muda de médico, pensando em vários cenários, né, privado, SUS, tudo. E Perfeito. aí vai para um tratamento, né? Sim, Então, assim, ficar mais de perto. perfeito. Então já caímos por terra uma das orientações, né? Então esse É, exame ele precisa ser feito com mais frequência, né? Então aquelas mulheres que têm uma oportunidade de ter esse acompanhamento, né, mais específico, quando o primeiro exame dá negativo, ou seja, significando que a mulher não teve contato nunca com aquele protozoário, ela precisa começar a ter essa atenção durante todos os meses da gestação. isso. Perfeito. Aí vamos lá para uma perguntinha que fizeram, que eu acredito que você recebe sempre também, né? Na sua caixinha, em todas as informações. Gestante pode ter gato? Pode ter gato, não tem que fazer nada com gato. Quer dizer, tem uma ação bem importante, não sei se vai ser pergunta da sua caixinha, que é o que fazer com o gato. Não dá carne crua, Renata. Sim. O risco da toxoplasmose não é para o gato que mora numa casa ou num apartamento e que não sai para caçar. O gato, ele só vira esse vilão quando é um gato de caça. E aí ele não precisa caçar rato, ele pode caçar ave, tá? O risco não está só no rato. Então, se o gato pegar, e aí também já vou abrir um ponto, não é só o filhote, é gato adulto, gato idoso. Então, o gato de apartamento, ele praticamente tem um risco nulo, exceto se os donos derem carne crua, porque essa carne crua vem Pode do capinar. frigorífico, um abatedor. Então, assim, se você der carne crua, seu gato de apartamento que nunca saiu, ele vai ter um risco menor, mas um risco semelhante ao gato da rua. Então, o gato da rua, ele transmite porque ele se alimenta de caça, aves e ratos. Então vamos dizer assim, a gestante, o que ela não deve fazer é sair catando um gato de rua e botar dentro de casa. Né? E Se ela tivesse desejo, eu também faço esse planejamento. Eu sou gateira. Não vejo problema de ter um gato, porque existem sim, sim. várias ações de prevenção. E o gato também, quando ele adquire, pelo ato de caçar, um animal contaminado com o protozoário, ele só vai transmitir, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, uma vez. E aquela transmissão dura até um mês, mais ou Aham. menos. Então, como ele adquire a imunidade, ele não é um transmissor a vida toda. Então, calma. Não Perfeito. precisa, assim, condenar o gato, né? As pessoas Sim. criam uma confusão com o pobre do gato aí. É só o gato filhote, é o gato idoso. Qualquer faixa etária transmite. O gato transmite por semanas, em torno ali de 3, estendendo ao máximo 4 semanas. Difícil a gente saber quando o gato adquiriu, Adquiriu. né? Então, assim, manusear as fezes do gato sempre de luvas. Não sei se perguntaram isso para eu falar depois ou já Pode adianto. ir falando, Sara, pode ir falando. Vamos Quando a deixar gente o tem um assunto claro. gato, vamos pegar esse cenário aí. Uma É, gestante sua que está em planejamento com Renata, sim, pegou um gatinho, porque ficou sensibilizada, enfim. Então, manusear as fezes do animal antes que complete 24 horas. Isso é uma informação também preciosa. O oocisto, que é a forma, não vou ficar aqui falando termo técnico, mas a bolinha microscópica que sai lá nas fezes do gatinho adulto ou idoso, ele precisa de 24 horas de exposição ao ar ambiente para ele se tornar infectante. Então, limpa logo a caixa. tá. Então, seja uma pessoa que trabalha na sua casa, seu esposo, alguém, um avô, uma avó, enfim, um filho para ajudar. E se for a própria gestante, é só usar luva. Lava a mão antes, coloca a luva, tira a luva e lava a mão depois. Essa é uma ação muito tranquila. Não deixar as fezes do gato ali na areia ou na sílica mais do que um dia. Então, a higiene da caixa é a ação de prevenção mais importante. Além Perfeito. de não dar carne, nunca dar carne para o gato em casa. E não precisa, né? Não precisa, Não, não precisa. né? Aí já é um outro erro que a gente não precisa comentar. Então, fala um pouquinho pra gente, Sarinha, quais são as vias de transmissão? As principais, aquelas que a gente tem realmente uma maior incidência de contaminação. Perfeito. Vou falar de uma maneira geral. Primeiro, gestante, ela se contaminar, sendo que ela nunca teve
a exposição adoecida ou sem doença antes. Então, se ela está isenta, quando ela adquire, ela vai transmitir. Vai, isso é Sim. fato. Então, a transmissão pela placenta é a via mais perigosa que a medicina teme tanto. Uma segunda via que eu já falei, é a própria infecção do adulto, da gestante, da criança, ou até mesmo do bebê na introdução alimentar, quando não se procede à higienização, quando você não lava direito os alimentos. A gente vai chegar lá na Vamos polêmica da chegar lá. higienização. Uma outra forma é a gente adquirir por transplante de órgãos, Sim. acidente de trabalho, é uma coisa assim muito rara, sabe? Porque o toxoplasma ele precisa estar num volume no sangue muito grande, porque como é um bicho que vai ficar incubado, então deixaria essa opção assim bem obsoleta. Mas tudo Sim. é possível, tudo é possível. Então a transmissão é normalmente a contaminação por alimentação, a transmissão placentária. Essas são as vias de regras mais Perfeito. frequentes. E aí vamos pensar nessa gestante que descobriu agora a gestação e ela tem dúvidas. Primeiro ela ouviu que ela poderia comer, né, sushi, por exemplo. Vamos deixar o sushi para o final, vamos fazer o Isso. sushi. Ou que ela não deveria comer, por exemplo, também uma fruta que não descasque. E aí, vamos entrar nesse ponto, que são mesmo os alimentos, os cuidados com os alimentos que essa mulher precisa ter durante a gestação para evitar a toxoplasmose. Bom, Renata, infelizmente a água sanitária, né, que é o hipoclorito, a 1%, a 2%, não elimina o cisto. E assim, de uma maneira bem prática, nem vinagre, nem bicarbonato, nem água sanitária. Então, o que que a gente pode fazer, Sara, pelo amor de Deus, né? A fricção, o esfregar, ajuda muito a tirar. Remoção mecânica favorece muito a redução desse parasita nas cascas, nos alimentos que precisam dessa higiene. Então, lavar com água, tem alimento que você pode tirar até uma sujeira mais grossa, assim, né? Sim, sim. Que às vezes vem com terra, né? Então você pode lavar ali com água, sabão neutro, um detergente, passar uma escovinha e depois você pode sim submergir numa solução de hipoclorito. Porém, não mata 100%. Sim. Talvez a polêmica gire em torno disso. Para que, olha, nem o hipoclorito a 10% mata. O ossisto, ele só morre a temperatura acima de 70 graus, então é na cocção, né, no preparo do alimento quente, e não é qualquer temperatura, é uma temperatura mais alta, dependendo do alimento que você vai comer, nem cabe, né? Ozônio, que não é viável para ambiente doméstico, né? E congelamento a menos 12 graus, que dependendo da geladeira você não vai atingir isso. Já estava Então, aqui assim, também sobre o congelamento. o congelamento, o resfriamento, porque assim, protozoário é um bicho que tem uma característica bem peculiar, Sim, né? É o nosso tendão de Aquiles, fungo e protozoário em ambiente hospitalar para você fazer a higienização. Então, os saneantes, né, os produtos de limpeza de casa e de alimentos que a gente utiliza não são suficientes para matar 100%. Então, Sara, não tem que fazer? Não, tem que fazer. Higienize, lave, deixa uma esponjinha, uma escovinha para você higienizar. E uma coisa muito importante, evita a faca, até pela questão do sabor de cortar um alimento e depois cortar outro, sim. para que a gente não tenha a transmissão cruzada, né? E você, como nutricionista, dá uma aula Não, sobre mas isso. então é interessante porque de fato era algo que eu botei aqui que eu acho que tudo a gente precisa ponderar as informações que a gente tem. E o motivo dessa live foi justamente porque a gente viu esse movimento, algumas pessoas falando sobre isso no Instagram. E aí eu fui em todos os guidelines da FEBRAS, do Ministério da Saúde. E em um lugar a gente tem uma orientação dizendo assim, não coma vegetais e frutas, Sim, tá? A gente não tem uma unanimidade. E eu entendo também que a gente não tenha como ter uma unanimidade nessa informação e a gente precisa ponderar as coisas, porque assim, e o risco-benefício, né? Será que a gente dizer para uma gestante que ela não deve comer nenhuma fruta, né, crua ou nenhum vegetal cru, o que é que a gente está deixando de oferecer também para essa mulher durante uma fase isso, tão isso, importante? isso. Então, claro, se aquela mulher consegue comer com facilidade os legumes cozidos, vamos priorizar.
né? Essa mulher não precisa estar ali, principalmente porque, por exemplo, as folhas, elas são mais difíceis, de fato, da gente Sim, higienizar uma superfície. Então, a gente deve ter esse cuidado maior. Mas uma fruta, por exemplo, uma mulher que queira consumir uma maçã com a casca, a gente tem como pedir para ela realmente fazer uma higiene mais elaborada. De principalmente com a fato, fricção. com fricção, tá? A minha orientação mudou da água para o vinho, depois que a gente conversou. Então, assim, não, vou ter que mudar, recapitula, né? Vou trazer as gestantes todas para essa orientação, né? Vou Isso. encaminhar essa live, porque eu acho que a gente precisa, né, abrir a cabeça para saber que as coisas mudam e as orientações, elas vão chegando mesmo, né, de acordo com o que a gente também busca, né? Onde a gente busca. Então, a gente acha que está informada, Sim. porque a gente está ali buscando em guidelines, em documentos oficiais, e às vezes a gente não está com 100% da informação, né? Justamente porque um guideline feito por um profissional não infectologista não vai ter esse olhar É específico que de saber como. é uma informação técnica, sabe, Renata? E isso eu também falo em sala de aula. Guideline, que é abordado por multiprofissionais, a gente precisa ter o bom senso, porque imagina que um guideline nacional coloca lá hipoclorito de 1 a 10%, não, ninguém nem compra hipocloro a 10% para ambiente doméstico. E mesmo que use submerso, não vai matar o osso 100%. Então, a Sim, gente precisa entender e pautar que as ações de prevenção, quando em conjuntas, elas reduzem bastante. Não, o risco não é zero. E o mais sim, importante para o profissional, as várias categorias, é trazer essa gestante para a tomada de decisão em conjunto. Porque, perfeito. de fato, todos os guidelines nacionais, eles deixam assim, higienizar, lavar bem, higienizar. Então, isso fica muito vago. Esse é o meu receio. E Sim, fiquei muito feliz e honrada pelo alcance que você tem, né, aqui em Alagoas, de dar essa oportunidade para um profissional da infectologia falar. Tecnicamente, não mata. Eu também não, não posso mentir, porque o de jeito guideline nenhum. fala para lavar. Não, Sim, não mata e ponto. Mas a gente tem o que fazer. E o bom senso em tudo na medicina e em todas as categorias profissionais deve prevalecer. Que bom senso? Orientar que a fricção já reduz bastante. Reduz quanto? Dependendo da boa fricção, você reduz ali uns 90%. Deixa perfeito. submerso, não vai matar 100%, mas vai tirar muito de bactérias e vírus que o hipoclorito mata, porque também não é só toxoplasmose, é intoxicação alimentar de outras naturezas, rotavírus, bactérias, etc. E ter o cuidado com o manuseio desse alimento. Isso. E aí, pensando nesse manuseio, eu pensei em dois itens importantíssimos que você já falou, um deles, a faca, né? A Sim, faca em relação aos cortes e a tábua de corte. Eu acho que se toda mulher conseguisse ter em casa pelo menos duas tábuas, isso, uma para vegetal e uma para isso, carnes, isso. a gente já resolveria assim também muita coisa. Porque a partir do momento que eu corto uma carne, por mais que eu higienize essa tábua, que a gente sabe que no máximo essa higienização no dia a dia nosso, ela vai ser sabão com bucha, né? Uma bucha que vai e volta Suja, ali, suja, e fica os resquícios da carne na tábua. Se você olhar, né, mais próximo a uma tábua de corte, ela de fato é um principal meio de contaminação numa cozinha. perfeito, Né? perfeito. E aí, assim, eu acho que a gente pode também trazer essa orientação nessa área de, se a gente tem, eu gosto muito de sugerir, compra duas tábuas de cores diferentes, compra uma verde para os vegetais, compra uma vermelha para as carnes, e aí você consegue saber, orientar a funcionária do lar também, explicar, ó, quando for cortar vegetais, você vai cortar Nessa, nessa tábua verde. Se você for cortar carne, frango, você vai cortar nessa. nessa outra. É claro, se a gente E vou pudesse ter um para cada além. alimento, melhor ainda, mas assim, não é uma realidade, né? Claro, claro. E ainda tem a questão da porosidade da tábua, né? Sim, Quanto mais porosa, mais biofilme, mais incrustado vai ficar ali micro-organismo. Carne, seja frango, carne vermelha, são, assim, altíssimas fontes de contaminação. Lavar carne, nem pensar em água corrente. Quanto mais exposto em temperatura ambiente, pior. Então tem que ter muito cuidado, né? Carne temperada dentro de geladeira tem um verdadeiro horror. Descongela a carne, prepara, não guarda, não fica guardando carne descongelada na isso. geladeira, porque contamina inclusive o ambiente interno. Então,
É motivo até de uma live, mas eu concordo Perfeito. totalmente, Renata. A gente deve, nem que corte, eu oriento assim, principalmente as pessoas com menos condições. Corte em prato, porque a louça Sim, vai ser lavada. Eu acho que é uma boa estratégia para a gente divulgar aqui. Oriente para cortar, porque não é todo mundo que vai ter uma tábua de titânio, uma tábua de porcelana, uma tábua de vidro, né? O que está perfeito. disponível ali em supermercado e em casas de utensílio doméstico é tábua de madeira, que eu fico para morrer em Não, churrasco. madeira, excluo da Nem vida de pensar. vocês. Mas o universo tem tábua de madeira. A realidade E é essa. é, Aquelas de, eu vou usar o nome plástico, né? Sei lá. Enfim, nem se fala. Fica cheio de corte. Aí o povo fica lá jogando água sanitária. Não sai, gente. Não sai. Precisaria passar por um processo de descontaminação que o cloro a 1%, a 2% de uso doméstico também vai não sei. matar algumas coisas, mas outras não. Então, assim, carne transmite muita doença bacteriana séria, que pode levar uma mulher até a sepse. Não estou aqui condenando. Sim, Mas usa um prato. Pega um prato de jantar, prepara ali os alimentos. Você pode ter 3 pratos, né? Que fica mais fácil aí, carne, frutas, verduras, enfim. E sempre usar uma faca de corte para cada tipo, porque senão vai passar. sim. Então, a carne, para a toxoplasmose, que é o objetivo da gente, se eu uso uma carne e depois vou cortar, sei lá, uma salada, por mais que estivesse higienizada, a carne com o osso, isso vai contaminar, não tenha dúvida. E ele é muito resistente. Muito resistente. Perfeito. Então, de nada adiantou preparar tudo se eu usei o corte com aquela faca que eu usei na carne. Ou seja, mesmo que a gente garantisse que a gente, com fricção, tirou tudo ali dos vegetais, se a gente não tiver um cuidado em usar utensílios separados para carne e vegetal, a gente vai estar fazendo uma Isso. contaminação. E isso entraria na orientação dos guidelines brasileiros. Você vê que eles não falam disso. É E, higienize. Sim, higienizar um passo a passo. Isso e precisa ser dito pelo governo, sim, para atingir as várias classes. Né? perfeito. Porque mesmo que eu tenha uma pessoa com uma condição socioeconômica melhor, você não aprende noções de cuidados, de higiene, de cocção, nem na escola, nem nada. Nem todo mundo tem um chefe de cozinha, nem todo mundo tem um infectologista, um nutricionista, um nutrólogo na família. Perfeito. Então, não é, são coisas assim de cunho doméstico que quem conhece, Renata? Você E contrata um funcionário, né, uma empregada doméstica, uma secretária, e ela vai fazer do que ela adquiriu de conhecimento na vida dela, na casa que ela trabalhou anteriormente. os hábitos pessoais. E isso, ou ainda que ela tenha sido treinada numa escola, numa agência de empregada, ela vai aprender lá e quem garante que ela aprendeu? Ou você mesmo, não tem ninguém que trabalhe na sua casa, você é independente, você também foi o que você herdou da avó, da mãe, tábua de carne. Isso. Enfim, então são tantos cenários que o Isso. Ministério da Saúde e a FEBRASGO, eles não contemplam essas Os níveis de orientações. Então, não é que é falho, é assim, é o que eu falei no começo, é uma informação, higienize. Sim, eu vou higienizar com o quê? Água, sabão, fricção, bucho, escova, escovão, corte de faca. Sabe assim, Porque fica uma coisa tão vaga. entra no quesito, Sara, que é muito importante, que é assim, lavar é uma coisa, higienizar é É outra, outra. né? Higienizar é um passo mais a fundo do Isso. lavar, né? Lavar é uma etapa da higienização, né? E aí a gente precisa alcançar essas mulheres explicando, ó, a gente precisa realmente de muito cuidado. Então, de fato, a gente não pode garantir esse cuidado fora de casa dessa mulher comer salada no Olha, restaurante. Renata, Isso se de jeito você, nenhum. se você quer que eu diga o que eu oriento, Sim, me conte. fora do ambiente doméstico, eu contraindico. Eu deixo ela Perfeito. e o cônjuge, assim, bem consciente. Eu acho que a tomada de decisão, fora do nosso consultório, Renata Moura orienta, Sara orienta, a tomada de decisão é dela, mas eu trago à luz a consciência dela. Porque eu não sei a cozinha daquele estabelecimento. Pode ser um estabelecimento de melhor posicionamento, assim, né? Em termos de estilo, de classificação, e Mas pode ser o mais simples. Eu não e sei o o que acontece, eu não manipulador, tenho esse alcance. ele pode ter pego lá a tábua que cortou o frango e foi cortar tomate. Fora a exposição de alimentos, a organização da cozinha, enfim. Então, assim, Perfeito. é o que eu falei também no início. É um momento que vai ter começo, meio e fim. É E o quão a gente quer se dedicar a proteger esse feto, esse embrião que só depende exclusivamente
da condição que aquela gestante dará, ofertará para aquele serzinho que vai chegar um momento que vai ser. Quer dizer, por mais sacrifício que seja, não vale a pena você se abster de comer essas coisas fora de casa. Você não vai morrer porque você não vai comer uma salada, sabe? Eu costumo dizer isso, assim, eu amo salada. Sim, mas você ama mais a salada ou o seu filho? Então, assim, tudo é bom senso. Tudo, na minha opinião, é bom senso. E aí, assim, para a gente fechar essa orientação sobre vegetais, digamos que a nossa orientação principal agora, ela, que eu estou mudando as minhas orientações, então vai ser fora de casa, Nem não, pensar. Eu sou bem radical. Não. em casa, né? Você pode conseguir Considerar reduzir risco, né, isso. através de uma desinfecção bem feita, através não só da imersão em água sanitária, né, diluída ali na água, mas também da fricção do alimento, né, sendo levado mesmo a ser usada essa fricção com o produto, tá? Mas a gente não consegue eliminar 100%. Então, a gente tá, né, porque eu sei que vai existir vários cenários. Por exemplo, vai existir o cenário da mulher que não tem problema nenhum. Ela vai comer a pera descascada, a maçã descascada, a banana descascada, né? Mas tem frutas que a gente não consegue descascar, né? Sim. Uva, como é que a gente faz? Isso. Come com a casca. Morango, a gente come com a casca. E aí uma das perguntas é, e o morango congelado? Só Né? menos 12 graus, mas aí você não consegue Exatamente. mastigar o morango a menos 12 graus, né? Isso. Então, Então, assim, é não, o alimento higienizar. congelado, ou ele vai ter que ser usado numa preparação térmica, né? Que ele realmente vá ao cozimento, ou a gente tem como reduzir ao máximo aquele risco de contaminação, mas a gente não pode garantir 100%. Sim. Vai mudar, porque eu dizia para as minhas pacientes que realmente elas poderiam comer se fosse em casa bem higienizado. E eu explicava a higienização. E todo esse movimento aconteceu porque eu mostrei eu higienizando as frutas e verduras no começo Sim. da semana. E aí algumas mulheres vieram me perguntar se realmente era suficiente, porque tinha visto em um determinado Instagram de uma infectologista essa informação. Eu prontamente fui conversar com você para a gente chegar nesse consenso de como Eu orientar de não forma gosto mais. de informação assim, sabe? Bomba, hipoclorito não mata, ou seja, meu Deus, a mulher não sabe nem o que é o cisto. É, Assim, a gente precisa ter cuidado, Renata, que a informação ela precisa ser passada de uma maneira carinhosa, de uma maneira útil. Eu não sim, posso simplesmente chegar, é uma verdade? Mata, não mata, mas espera lá, eu vou, né, criar um pânico, um caos. A gestação já deixa a mulher tão aflita. Minha gente, tem o que fazer, né? Então, calma, mesmo que não tenha tábuas e prato, vamos levar a vida com leveza, isso. né? Enfim, Perfeito. tudo na vida a gente consegue trabalhar se a gente pegar a informação de uma maneira útil. É que às vezes as coisas ganham uma proporção midiática, né? Não estou aqui nem dizendo que o objetivo da pessoa da infectologia foi esse, não. Sim, sim. Mas a forma como isso é repassado vai gerando angústia. E quando você fica angustiado, quando você não domina o cenário, você vai para um polo de ansiedade, porque a É, mulher já não domina tudo. Tá grávida, não teve toxoplasmose, fica nessa é, angústia. E vem alguém e diz que tudo que ela faz está errado, não é é. assim. Exato. Não é Tá, tudo que você faz está ela errado. viveu uma vida inteira e não teve contato com a toxo, aí assim, né, justo na gestação ela vai ter aquele contato? Existe o risco? Isso, Existe. Mas isso. quer dizer que se ela não teve contato durante toda a vida, algum cuidado ela vinha tendo para que aquilo Ou eu também. nem digo cuidado, sabe, Renata? Porque ela passou por um período que alguém cuidou dela. Que Sim, a gente não pode estimar o quanto a babá, a mãe, o pai, a avó, perfeito. quem criou essa pessoa cuidou. Porque quando você é adulto, você consegue estimar pelo relato da pessoa. Eu não como, eu gosto. Tem gente que não gosta nem de fruta, nem verdura, nem salada. Mas, mesmo que você pegue uma mulher, sei lá, 40 anos, que está na gestação, nunca teve, parece incrível, que eu vou dizer. Mas é quando acontece. É quando acontece. Eu não sei se o medo nos leva para isso, né? Eu Sim, estou até com um caso recente, e é uma pessoa médica, inclusive. Então, não tinha sido nem investigado, e agora deu. Então, assim, acontece para todo mundo, sabe, sim, Renata? sim. Chegou tem mais de 30 anos, mais de 3 décadas, e nunca tinha sido exposto. Agora, gestante, na primeira gestação, isso é história real, sim, gente, isso acontece.
né? Não importa se você é médico, engenheiro, advogado, nutricionista, enfim, uma pessoa vulnerável na rua, vai acontecer. O cenário é esse. Sim. Então, não posso estimar, chegou aos 30 anos, 28 anos e nunca teve. Agora, a minha preocupação agora, que bom que Não alguém cuidou de teve. você. Mas agora é você que vai cuidar do bebê. E a responsabilidade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está acima da vontade, né, E da mulher. Então, ela é responsável por tudo que acontecer. Então, tem que ter a cautela e priorizar. O que é melhor? Você prevenir o seu bebê ou não? Estou desesperada para comer uma coisa num ambiente seguro. Então, isso. a gente está aqui para informar, não Então, condenar. vamos deixar lá. Então, legumes cozidos, sempre que possível, ou nas preparações, que é o que eu sempre também trabalho muito nas minhas orientações. Né? A gente pode fazer uma torta de frango que a gente usou ali, né? Que vai para o forno com vários vegetais. A gente pode fazer um arroz com brócolis. A gente pode ir incluindo os vegetais. Não é, pelo amor de Deus, gestantes para tirar os vegetais da alimentação, né? Eles são extremamente importantes na gestação. Só que a gente precisa, sim, evitar no ambiente externo. E em casa, a gente não tem como ter 100% de garantia, mas vale a pena a gente reforçar ainda mais os cuidados para que a gente tenha. E com as frutas, Perfeito. aquelas que têm casca e que a gente consegue tirar a casca, a gente fica um pouco mais protegido. Vamos dizer assim, então? Perfeito. Ô, Sara, e água, que foi algo que, assim, especialmente o meu obstetra, Felipe, na época que eu estive grávida, ele me orientou e assim, não era algo que também fazia parte das minhas orientações, porque a água também é um veículo de contaminação Sim, importante. E aí ele fez essa associação e me falou sobre isso na nossa consulta, porque tinha acontecido dois casos em Palmeira dos Índios, duas mulheres que ele atendia da cidade com tóxico. Então, assim, provavelmente a contaminação ali fizeram um estudo e viram que tinha relação com a água do consumo, que não era uma água mineral, não era uma água filtrada. E aí me fala, qual é a orientação que a gente dá em relação à água? Porque a gente chega nos lugares e a gente pode pedir água. E aí, Sara, como é que a gente faz? agora vai criar a polêmica da água. Não, mas é Meu Deus. pertinente. Isso é um assunto, inclusive, de medicina dos viajantes para gestante, em certas regiões que a gente não garante o consumo de água mineral, como, por exemplo, África e Ásia. Tá? Que a Perfeito. orientação é até água gaseificada, porque às vezes a água, enfim, se decantar, você vê até sujidade. De fato, a água é um veículo, dependendo da procedência. Se não for uma água mineral, Sim. e a água vier de uma fonte, né? Inclusive, isso vem até da plantação mesmo, porque o cisto fica lá. Que você ferva a água, porque aí acima de 70 graus ferve, espera esfriar para depois consumir. Então, se você vai para um lugar onde você desconhece a procedência da água, e eu não estou falando que todo mundo vai viajar para a África e para a Ásia, que são os destinos que a gente tem maior risco, não só de uma gestante pegar isso, mas outras coisas pela água. Estou falando do veículo água. Perfeito. Ferva a sua água, se a sua própria água de consumo oral é de procedência duvidosa. Tem pessoas que não têm um filtro, que não compram água envasada, né, em garrafa, etc., e que consomem água de torneira. Jamais consumir água de torneira, Tá, principalmente vamos na lá. gestação. De forma prática para nossa gestante. Ela chegou no restaurante, comeu legumes cozidos, carne bem passada. Ela pode tomar uma garrafinha de água lá. Pode E tomar viu? garrafinha de Ufa, né? A água se salvou. A se coitada da mineral e gestante. de procedência, Ok. ok. Não água de torneira. Água de torneira. Não, água de torneira ferver para qualquer, Isso. E aí, qualquer assim, categoria, gestante ou não gestante. sabe qual é a questão no restaurante? Que eu sempre relato para as minhas pacientes? Não é a água que a gente pede, é o gelo. É o gelo. O gelo, sim. O gelo a gente não. Pronto, Renata, eu nem. Foi ótimo você me lembrar do gelo. Gelo, por gentileza, nenhum em nenhuma situação. Perfeito. Durante toda a gestação. Eu não posso garantir a cuba, a higienização da cuba, a, a A composição água que dessa foi utilizada. água. Nada, não, gelo, nem pensar. Da Perfeito. leptospirose a rotavírus. Não, gente, gelo não.
Gelo com infecto estressa. Não, né, pessoal? Foi até bom você lembrar, porque o gelo nem faz parte do cenário. Ó, Bia, que é obstetra. Oi, Bia, tá aqui com a gente. Oi, Bia. Bia Macari perguntou: e a água daqueles purificadores, muito comuns hoje em Sim, dia? o único cuidado que eu recomendo, e a minha dupla aí de beach tênis, que bom perguntar isso, Bia, porque muitas pessoas esquecem que esses filtros, né, os famosos gelados, eles precisam de manutenção, igual ao ar-condicionado. Então a gente compra, fica ali 20 anos na casa da gente, a gente só lembra dele quando quebra, né, Renata? É desse jeito. Isso. Então ele Não garante a quebrou nem. purificação. Quebrou e pega outro, fica mais 20. Meu Deus. Purificador de água, leiam a recomendação, que é o que normalmente o brasileiro não faz. Pega a recomendação do fabricante e joga. Então, dependendo do purificador, ele vai precisar trocar filtro, higienizar filtro. O filtro é seguro, mas se você não respeitar, ele pode ser uma fonte de contaminação. Perfeito. Maravilha. Principalmente aqueles em que você, porque hoje já tem gelágua que você coloca a água mineral de garrafa, porque ele é portátil, não é um que a mangueira vem da fonte da rua, né? Mas esses que vêm com a fonte da rua, esses sim é que você precisa higienizar o filtro que ele vai purificar essa água, mas eles são Seguros. seguros, sim, sim, pode tomar. Perfeito. Vamos fechar com aquela que as mulheres querem ouvir, porque a gente, né, trouxe notícias difíceis. Então vamos fechar, Sarinha, com uma notícia boa e o O sushi. sushi. Olha, o sushi, eu até me assusto. A obstetra falou para não comer sushi, o nutricionista falou para não comer sushi. Calma, sushi não vai passar. O oxígeno não está lá na água marinha, ainda que eu tenha gato em ambiente da areia da praia, né? O gato não se atreve nem a ir para a água do mar, mas aquela contaminação da areia não vai trazer risco para a carne do peixe. A única ressalva é o corte da carne, mas normalmente restaurantes de sushis não cruzam com carne de boi, né? Aí vamos dizer assim, pelo amor de Deus, não vai comer o sushi na churrascaria, né? Ah, pronto, era isso que eu queria chegar. Sushi de churrascaria, fica difícil estimar o risco, mas se houver contaminação cruzada, o sushi entra na roda, não pelo sushi, mas pelo Perfeito. manuseio do corte dessa faca contaminada. Aí é Perfeito. outro veículo de transmissão, não é o peixe. Ou seja, é comer sushi em lugar de procedência, né? E aí, claro, eu sei que quem tá, as gestantes que vão estar acessando depois dessa live pode dizer, tá, mas existe o risco de outras contaminações. De fato, esse risco Sim, a gente está falando de toxoplasmose, está falando de perfeito. tóxico. E aí, assim, uma orientação que eu trago para as minhas gestantes, Sara, é de que precisa ser um local de boa procedência. Eu também acredito que sushi em casa não é seguro. Porque a A gente fica Isabela, muito tempo, maridos, levem as mulheres para um sushi de boa procedência, tá, sempre, né? né? Hoje, muitos Sejam restaurantes já cavalheiros. têm a cozinha com a fachada de vidro, você vê a cozinha funcional e o Isso. sushi man ali no preparo já é uma coisa mais confortável. Eu tenho vontade de fazer visita a cada restaurante que eu vou dar. Aí eu fico me segurando, você é a louca. Imagine a Nutri. Mas é isso, assim, eu Nutre com acho. infecto, vamos sair Vamos lá, para uma refeição, associação. Renata. E aí, Sara, porque assim, a gente tem que pensar que os micro-organismos, de uma maneira geral, eles se multiplicam em relação a tempo e temperatura. E Isso. aí, aquele trajeto que aquele sushi faz ali no motoboy, né? Realmente, o risco de toxinfecção, ele aumenta muito. Porque é um Assim, alimento já que tive não várias foi cozido. intoxicações alimentares com comida de delivery. Várias, incontáveis. Isso, isso. Incontáveis. Então, assim, vai comer. Agora, para toxoplasmose na gestação, o risco é mínimo, só depende do manuseio. Perfeito. O risco é mínimo, mas vinculado a manusear esse Manuseio. sushi. O sushi em si, não. O arroz em si, também não. Não, não. Vamos comer sushi em lugares bons, por favor, maridos. Né? Ter muita atenção nessa área. Assim, o objetivo dessa live não é terrorismo de Não, forma não. alguma. Pelo contrário, eu acho que eu vou mudar um pouco a minha forma de orientar, porque agora eu já estou esclarecida sobre o assunto.
e preciso mudar a dinâmica de algumas orientações, né? A gente realmente subentende que as pessoas sabem o que é higienizar, subentende que a pessoa vai ter o cuidado e a gente precisa ir mais a fundo, Eu tá? acho que você não tem que mudar a sua orientação, sabe, Renato? Porque você orienta de uma maneira correta. É destrinchar o que você fala. Sim, Volta a bater na tecla. Ninguém tem que mudar aquilo que repassa em consultório. É simplesmente entender que a pessoa é leiga e ela não sabe o que é higienizar. Então, não é que você, a vida toda, a profissional da Renata está condenada, o obstetra nunca informou. A gente acha que é óbvio, porque a gente é profissional de saúde, então é simplesmente explicar mesmo. Aí tem várias formas, faz cartilha, depois pelo seu WhatsApp, manda um vídeo explicando, grava. perfeito. Enfim, tem várias formas de a gente comunicar, porque às vezes também na consulta nem dá tempo, né? Fala de bucha, Tanta fala de coisa. escovinha, é tanta informação e orientação nutricional e cocção de alimento. Então, assim, Perfeito. não é mudar a sua rotina, Renata. Eu tenho certeza absoluta que eu lhe conheço dentro e fora da vida profissional. São excelentes, uma inspiração para mim, de maternidade, de tudo, porque Obrigada, Sara. você, a profissional que você é, nós não somos gavetas, né? A profissional que você é a mulher que eu vejo, Renata, em casa. Então, a sua prática profissional é o que você comunga da sua vida. Então, respeito a Renata profissional porque ela é essa a verdade. Então, não tem nada errado na sua orientação, é apenas ter o carinho de compreender que a leiguice é tão leiguice que vale a pena o trabalho de explicar passo a passo. Você fala fricção, tem gente que não sabe nem o que é fricção, Isso, perfeito. né? Eu vou friccionar o que? É com a mão, é com a escova, enfim. Né? Tem gente que vai lavar o abacaxi, vai deixar ele todo molhado, vai misturar, sei lá, com não sei. Então, é muita informação. Perfeito. Já ficou aí cenas dos próximos capítulos. Vamos Isso. botar um material para a gente É, divulgar. é. Fica o convite. Vamos fazer, Sarinha. A gente Vamos fazer e divulgar. Com certeza, vale a pena. Maravilha. Então, eu quero lhe agradecer muito, Sarinha. Se tiver alguém aqui que ainda tem alguma pergunta para fazer, né, que estiver com a gente, estamos à disposição, Sim. né, para tirar essas dúvidas. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer, sim, muita orientação de qualidade. Tenho certeza que vai bombar. Vou deixar, inclusive, salvo aqui no Isso. Instagram e vou também Vamos divulgar. botar no YouTube, né? Eu tenho feito esse movimento de trazer algumas orientações e deixar realmente salva no YouTube, porque às vezes o Instagram, ele é rápido, né? As pessoas não querem parar 30 minutos para ver uma Para orientação. ver uma. Isso. E aí a gente, trazendo isso para o YouTube, a gente manda o link ali do YouTube, a paciente, quando às vezes está dirigindo no carro, está fazendo algo que pode escutar uma orientação, ela coloca ali e consegue se concentrar melhor e ver essa orientação. Então, Perfeito. essa já vai ser uma das lives que tem que ser enviada para toda gestante. Bia, Sim. Bela, manda aí para todas as gestantes, que vocês têm, que estão acompanhando, para a gente poder chegar em mais mulheres com esse nível de informação. Com certeza. E muito, muito obrigado por aceitar o convite, que foi assim, né? De supetão. Vamos, não Foi. vamos perder o tempo, não. Essa semana, agora. Vamos. Agora, aí. Tem que ser agora. Renata, eu que agradeço, desejo cada vez mais sucesso à sua jornada profissional. Para mim, você é uma inspiração. Estou aberta para a gente falar de todos os assuntos que envolvem puerpério, gestação, enfim. Meu objetivo aqui é Maravilha. servir de uma maneira leve, descontraída, que não gere mais ansiedade do que a gestação e o puerpério já causam. Maravilha. Então, tudo certo. Vamos deixar essa live salva, né? Para encaminhar para as nossas pacientes. Tá? Um beijo bem grande. Um Bom beijo, bom trabalho para todos. semana. Curta, Muito obrigada pelo compartilhem, convite. comentem e divulguem. Exatamente. Um beijo, Sarinha. Beijo, Renata.